Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês os principais destaques do resultado de Caixa Seguridade, que acabou de sair nesse momento. Tô gravando isso aqui no dia 26/2, às 8h30 da noite, beleza? Então nós ainda não tivemos o call de resultados, né, que vai ser no dia seguinte aqui. E aqui é uma primeira visão sobre o resultado da companhia. Não é para ser uma novidade para muita gente, até porque as seguradoras elas sempre divulgam, pelo menos de forma mensal, por conta da SUSEP, o seu desempenho operacional, né, os seus dados operacionais. Então a gente já sabe mais ou menos o que ia acontecer em relação a prêmios e tudo. Então não é para ser uma novidade. Acho que isso mostra, inclusive, do porquê que as seguradoras são bem interessantes do ponto de vista da carteira previdenciária, porque a gente sempre tem essa antecipação dos dados, tal. Então a gente sabe muito bem mais ou menos o que está acontecendo. Agora, fato é o seguinte, tá? Eu quero até com vocês aqui rever um pouco da minha projeção de dividendos para a Caixa Seguridade aqui no ano de 2026. E não é nem rever, mas é só realmente mostrar de novo para vocês que, cara, eu acho que eu tô com a minha projeção muito bem alinhada, tá? Com os dividendos. Tá, e com os dividendos não, desculpa, com a lucratividade, com a perspectiva da companhia, beleza? Então eu quero trazer um pouco para você essa noção e até olhar um pouquinho do ponto de vista também dos diferentes cálculos de preço-teto, porque hoje eu uso um cálculo de preço-teto híbrido, né? Mas tem muita gente que gosta de usar só o projetivo, e aí usando o projetivo fica aqui um spoiler, né? Você teria margem de segurança, beleza? Deixa eu mostrar primeiro aqui o resultado para vocês, tá? Antes de tudo, só lembrando, dia 30 de janeiro saiu esse dividendo aqui, né? Que foi o último dividendo anunciado referente ao ano de 2025. Tá? Então de 0,33 por ação, agora todos os próximos anúncios são referentes já ao ano de 2026, beleza? Então aqui o 0,33 foi o último a ser distribuído aí, referente ao ano de 2025, cerca de 3,9 bilhões aqui de reais em dividendos, tá? Olha só que interessante, isso daqui traz pra gente, né, mais de 90% de payout, então acho que é até tranquilo você trabalhar nessa casa de 90% de payout se você quiser projetar o lucro para o ano que vem. Crescimento bem forte de lucratividade, tá, em relação ao ano passado, receita idem, tá, e rentabilidade também. Lembrando que dentro aqui dessa lucratividade, dessa geração de resultado, a gente tem o resultado operacional, né, e dos prêmios da seguradora, e a gente também tem o resultado financeiro, que a gente vai olhar um pouco para isso, para até ver um pouco da sua composição, porque tem muita gente com medo de, porra, vai cair a Selic, o resultado financeiro. Fica tranquilo, calma lá. Essa ladainha de vender segurador porque taxa de juros vai cair não é a melhor coisa para fazer, beleza? Eu volto a repetir a minha experiência. A primeira vez que eu comprei uma seguradora foi no dia em que um banco disse que era para vender porque os juros ia cair, beleza? Eu comprei nessa hora. De lá para cá eu só tô feliz, beleza? Bom, o que eu acho que é importante dizer? Deixa eu ir direto aqui pros pontos, tá? Interessantes, tá? Depois você pode ler isso daqui, tá? E eu até recomendo que você faça isso. Ó, falando aqui sobre o negócio de seguros primeiro, tá? Não é novidade porque a gente viu nos desempenhos mensais divulgados pela companhia de que habitacional e residencial, que hoje representa grande parte do resultado da Caixa, tá? Que é o maior market share da companhia, é esse, habitacional e residencial, os prêmios emitidos têm aumentado. Se você for olhar ano contra ano, olha só que interessante, habitacional aumentou 10%, residencial aumentou 24%. Onde que está sofrendo? É no prestamista. Assim como a BB Seguridade também sofre no prestamista, mas claro, a BB Seguridade sofre muito na questão de seguro agro, beleza? Aqui na Caixa não tem o problema do agro. O habitacional e o residencial tão fortes, beleza? Ano contra ano, trimestre a trimestre também praticamente igual, eu diria aqui, então ficando mais ou menos no 0 a 0. E aí quando você olha na comparação também 25 fechado com 24 fechado, olha só que interessante, também está alta. Claro que, como eu falei para vocês, hoje, onde a gente tem um grande sofrimento da Caixa, continua sendo no prestamista, beleza? Isso é fato, ok? Então você pode olhar aqui que, pô, teve uma queda de 56% comparado ao ano passado, 42% comparado aos anos fechados, tá? De 2025 e 2024. E representa uma parcela até que certa, meio que relevante do resultado também. Só que a gente tem 2 contra 1 falando nisso. Então a situação da Caixa, percebe que os prêmios, praticamente você considerar como ficaram no 0 a 0, é muito diferente da BB Seguridade. Então a gente não tem aqui essa visão, e eu acho que até o mercado tem olhado para isso também com essa visão. Deixa eu até abrir um gráfico aqui para vocês na Quantifury. Eu gosto muito desse gráfico aqui, de mostrar para vocês, eu mostro toda hora, tá? E, inclusive aqui a Quantifury, ela te permite você ficar vendo esses gráficos, desenhar, fazer tudo isso aqui que eu faço. Cara, muito legal, porque, cara, mostra como o mercado tem olhado para a Caixa de Seguridade diferente da BB.
tá? Da BBSEG. Por quê? Porque aqui as ações só têm subido. E aí é um pouco dessa visão. O mercado não olha muito esse risco de perda de receita e resultado operacional como tá olhando para a BB Seguridade. Tanto é que você vê nas projeções. A minha projeção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco de lucratividade, de dividendo para o ano de 26 da Caixa, é de aumento desse dividendo. Já para a BBSEG é de diminuição. Você vê que louco isso? E o mercado acho que compra muito isso. Aqui na Quantifury dá para ver claramente, né? Porque os gráficos são mais esses gráficos meio de candles e tal. Olha isso daqui, gente. É só subida, beleza? É só subida. Então acho que é o mercado também entendendo um pouco dessa questão do risco, tá? E aí você percebe, se você for olhar, prêmios emitidos habitacional, prêmios emitidos residencial, lembrando, líder de mercado, beleza? A Caixa, por isso que eu falo para vocês. É até legal ter seguradoras como Caixa e BBSEG na mesma carteira, porque elas são uma diversificação intrasetorial, mas onde sofre realmente no prestamista. Em algum momento isso deve virar, beleza? Olha o que eles falam. Ao longo do ano, as emissões foram impactadas pelas taxas de juros sobre o custo de crédito comercial e no quarto trimestre de 25 pela suspensão das vendas vinculadas às operações de empréstimo consignados contratados por beneficiários do INSS. Beleza? Então tem também esse fato aqui específico relacionado à questão do prestamista. Mas não é só uma questão da Caixa não, tá? Se a gente for olhar para as outras seguradoras, o prestamista também tem sofrido bastante, beleza? A gente sempre sabe a diferença, quer dizer, não é que você às vezes sabe, você pode não saber, mas o prêmio emitido é a primeira proxy de geração de resultado para a companhia, beleza? Então é como se você fosse, são as apólices, né? O pessoal que está contratando seguro. Aí você tem os prêmios que são repassados, pedaço deles, para as resseguradoras, você tem os prêmios que ficam retidos com a companhia e você tem os prêmios ganhos que de fato ali começam a se traduzir numa geração de receita para a companhia, tá? Então a dinâmica é muito mais ou menos parecida, então se os prêmios emitidos estão subindo, teoricamente você vai ver a mesma coisa acontecendo com os prêmios ganhos também, né? Percentualmente falando, né? Nessa mesma tocada, que é exatamente o que está acontecendo um pouco aqui. Mas lembrando, né? Às vezes tem um certo descasamento, porque não necessariamente prêmio emitido vira prêmio ganho em D0, tá? Então por isso que às vezes o mercado olha para prêmio emitido caindo, só que ainda vê a geração de resultado da companhia muito bem. Mais ou menos o que está acontecendo com a BBSEG. Não é um ponto de atenção em caixa, tá? Dado que a gente não tem esse comportamento aí dos prêmios emitidos caírem muito, especialmente na maior geração de resultado da companhia. Que a gente olha um pouquinho para a questão de sinistralidade, lembrando, né, o operacional da seguradora é sempre isso, é tentar controlar a sinistralidade ao máximo que der, manter essa sinistralidade de certa forma o mais tranquila possível, porque aqui é o lado negativo do resultado. Então você emite os prêmios, você pega o dinheiro, se tem a sinistralidade, você usa esse dinheiro para cobrir o segurado. Tá? O que a gente viu aqui foi uma leve expansão relacionado aqui no ano contra ano para o habitacional, só que se você olha 25 e 24 inteiro, você na verdade vê uma queda da sinistralidade total da companhia, né, no ano comparado aqui no ano. Ou seja, isso aqui é até mais interessante para geração de resultado também para a companhia, beleza? Descendo um pouco aqui, só para mostrar para vocês a questão do resultado financeiro, porque eu acho que isso daqui é importante sempre da gente deixar claro. Olha só isso daqui que interessante. Então, como que está o percentual da lucratividade relacionada a resultados operacionais e financeiros? O que a gente consegue ver, tá? Resultado operacional está em azul. Ele saiu de 2,6 em 24 para 2,8, um crescimento. Só que ele representou menos do resultado em 2025 do que representou em 2024, beleza? Em 2025, o resultado financeiro da companhia representou 34% do lucro, beleza? Olha o que eles falam aqui, ó. Considerando todas as participações da Caixa, o resultado financeiro acumulado de 25 superou 37,2% registrado no mesmo período de 2024. Por quê? Pela melhora da rentabilidade das carteiras em função da elevação da taxa Selic e pelo aumento do saldo médio de aplicações. De onde vem esse aumento do saldo médio das aplicações? Pela emissão dos prêmios, beleza? Pelo resultado operacional. Se a gente olha aqui por cima, você vê onde que eles deixam, tá, essa grana aplicada. Então você tem alguns pós-fixados, você tem alguns pré-fixados, tem alguns atrelados à inflação, aí é um pouco da carteira de renda fixa aí que eles acabam trabalhando. Mas, em geral, o que nós podemos dizer é que num movimento de queda de juros, beleza? Em geral, a gente pode dizer isso, esse resultado financeiro tende a ficar menor. Só que pode ser
netado essa menor rentabilidade pelo aumento do saldo médio de aplicação. Por que eu digo isso? Porque o resultado operacional ainda tá bom. Ok? Então, por isso que eu falo, cuidado com essa preocupação de, pô, vou vender porque a companhia, a taxa de juros vai cair, o resultado financeiro vai piorar. Pode nem piorar. Pode diminuir a rentabilidade, a taxa. Mas às vezes a taxa é menor sobre um montante maior. Então pode ficar meio igual. Você entende o que eu tô falando aqui? Tá? Então muito cuidado. Acho que caixa tá nesse momento. E volto a dizer, o mercado também não tem enxergado muito esse risco para caixa, tá? Tanto que as cotações têm continuado a subir, diferente da BB Seguridade. Beleza? Uma tocada diferente aqui. O que é, de novo, sempre interessante de você acompanhar. Beleza, gente? Bom, a gente vai ficar na expectativa sempre, né, agora dos novos dividendos também relacionados a 26, tá? A gente teve aqui o último, como eu falei para vocês, de 25, mostrando aqui a minha projeção. 1,40 para o ano de 26. Agora eu vou só organizar aqui o 2025 completo, tá? Mas vai ter um ligeiro aumento para 2026, que é esse aumento de lucratividade. O meu preço teto médio, e na verdade que ele é híbrido, né, considerando passado mais futuro, e aqui eu vou passar a projetar também 2027, faço um vídeo para vocês assim que eu fizer isso, tá? Eu ainda não fiz nesse vídeo aqui, mas eu vou fazer isso nessa semana, tá? Vou trabalhar um pouco nesses cálculos e trago para vocês. Quando a gente olha para o preço teto hoje, a gente vê em 16,54, 16,50, né? Só que se eu olhar, por exemplo, né, e falar assim, Bruno, eu quero fazer um híbrido mais recente, sei lá, a partir de 23, né? O pessoal às vezes não gosta de usar 2019, nem 2020 e 2021, né? Porque são anos muito ruins aqui. Pô, você faz aqui então às vezes você faz uma média aqui, ó. Aí você vê, ó, 20 e 38. Se você usar ali um 23 até um 26, né? E aí você, pô, qual que é a cotação hoje? Pô, 18,54. Então, teoricamente, você teria essa margem. Você entende o que eu tô falando? Eu trabalho de forma mais conservadora. Então, eu vou fazer para vocês 27, vou ver se vai mudar. Provavelmente vai mudar alguma coisa no preço teto, deve subir um pouquinho. Mas não tanto assim para chegar aqui na casa dos 19, tá? Mas é uma questão de conta, do que você quer, do que você aceita de margem. Enfim, uma questão bem pessoal. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.